Muito obrigado, meu Deus, por ter concedido a nós este privilégio de agora ouvirmos a tua palavra, que é a verdade. Ilumina-nos pelo teu Espírito, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos, vamos lá. Mais um dia, mais uma segunda-feira, mais um momento que Deus concede a nós de cultuarmos. E bora lá para meditarmos na palavra dele, na palavra de Deus. O texto hoje que eu quero compartilhar com você está aqui em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Vamos lá, para a orientação de Deus para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para como que nós devemos viver. Qual é o modelo dado pelo nosso Deus para nós que cremos que nascemos de novo em Cristo. Aqueles que receberam de Deus a revelação do Evangelho, a nossa morte, a nossa ressurreição, juntamente com Jesus. Então agora, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, duas orientações importantes. Nós recebemos de Deus o amor que vem do alto. O próprio Deus, que é amor, veio habitar em nós. Esse amor não existia em nós. Nós não sabíamos que amor era este. Não poderíamos jamais amar com este amor, porque não tínhamos. Mas desde o momento em que o amor de Deus entrou e foi derramado dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, só lembrando aqui de Romanos 5:5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É assim que Deus, então, agora diz para que o nosso amor seja esse e não mais aquele amor que tínhamos antes do novo nascimento. Aquele amor, ele, pela fé, cremos que ele acabou. Deus nos deu um novo coração e ele veio habitar em nós para que amemos uns aos outros com o amor dele. E esse amor é não fingido. Então ele está só lembrando. Agora você é uma nova criatura, então você foi capacitado para amar. E a segunda orientação é que a gente deve aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amor sem fingimento, o amor de Deus. E aqui diz então para que a gente então tenha ódio do mal. Aqui James dá uma colocação um tanto quanto maior sobre isso, não apenas aborrecer, mas odiar o mal. E sim, isso deve ser uma marca dos filhos de Deus, da família de Deus, da igreja, né? A igreja jamais deve tolerar o mal, mas deve se apegar ao bem, e o bem, meu amado, está em toda a palavra. Por isso que é importante a gente sempre ter a palavra muito clara em nós, ouvindo, meditando, guardando e colocando ela em prática. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. É assim que o Senhor nos chama para viver. É sempre amando cordialmente, dedicadamente, dando a vida um pelo outro e sempre procurando dar a honra ao outro. Esse é um processo em que cada um de nós estamos. É um processo profundo em que todos nós estamos sendo trabalhados pelo próprio Deus para que isso aumente, para que isso cresça em nós. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, nós devemos ter o cuidado de observar aquilo que Deus está nos dizendo para vivermos. Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe aquela questão de que, poxa, eu precisava ligar, eu precisava ir, eu precisava ajudar, então não, eu precisava não, então eu vou agora, eu vou. É agir, é fazer. Estou lembrando aqui do espírito que chegou a Filipe e vai até aquele carro para ensinar aquele homem sobre o evangelho. E então Filipe foi de pronto e sentou-se no carro junto com o eunuco. Então é aquela questão de a gente ter aquele chamado do espírito, aquele feeling espiritual e põe em prática. Liga, vá, chame, fale, haja, haja. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ah, a chamada para o serviço, né? Todos nós que estamos em Cristo fomos chamados para o serviço, para servir e não ser servido. E é claro que isso é um processo profundo de transformação em cada um de nós. Naturalmente, na velha vida, o desejo de ser servido era sempre maior do que o de servir de forma natural. Alguns até tinham, por algum motivo de educação, de qualquer outro tipo de motivação, o viver uma piedade servindo, mas legitimamente isso só é possível quando aquele que é o Rei dos Reis vem habitar em nós e ele nos ensina a servir. Ele, antes de ir para a cruz, pegou uma bacia, uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E ele deixou claro: eu vos dei o exemplo para que vocês façam assim, se colocando na posição de servo, de servir aqueles que nos cercam. Esse é um processo. Então, aqui está dizendo que nós devemos ser fervorosos nesta caminhada do serviço, cheios do Espírito para verdadeiramente servirmos, sem esperar nada em troca. Não é servir para ser reconhecido,
não é servir para ser visto, não é servir para ser visto por Deus que eu estou servindo, mas é servir por servir. Servir por uma ação graciosa do próprio Deus em nós, com o prazer profundo dado por aquele que nos chamou. Jesus declarou que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. Eu gosto sempre de lembrar isso. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é o Senhor, que voltará aqui a este mundo. Nós somos ressuscitados para uma viva esperança, gerados de novo para uma viva esperança, a esperança da eternidade da glória, da volta de Jesus. Então aqui está dizendo que nós devemos nos alegrar nisto, ter a alegria de saber que uma hora o Senhor chegará. Outro texto que vai falar sobre isso é Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Olha que bênção, meus amados, que bênção que é viver esta realidade de saber que uma hora acabará. Então vamos nos alegrar na esperança, vamos ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Todos nós vamos viver tribulações até o fim da nossa caminhada. Mas nós devemos aqui, segundo as Escrituras, ser pacientes. E aí que eu lembro, calma, calma, calma. O que a mim me concerne, Deus levará a bom termo, lembra? Então vamos ser pacientes na tribulação, perseverando em oração, em ter sempre essa intimidade com Deus. A intimidade não só protocolar. Oramos sempre, né? Quando estamos na igreja, quando vamos nos alimentar, quando vamos. Mas entendo que há muito mais para crescermos em oração. A oração, ela tem uma dimensão extraordinária de termos uma dedicação maior para falar com Deus. Então vamos perseverar nisto. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Esse é o ponto primeiro sobre comunicar os santos. Não é fácil para alguém, quando está com um problema, abrir o coração e comunicar isso, quem quer que seja. Em alguns momentos nos sentimos frágeis em fazer isso e por isso muitas vezes temos muita dificuldade em comunicar nas nossas necessidades. Quando passamos por algum problema, às vezes sofremos sozinhos sem dividir com ninguém, talvez por medo da incompreensão daquele que vai ouvir, talvez por mostrarmos tão frágeis nesse momento. Existem uma série de fatores aí que eu entendo que pode atrapalhar a prática disso. Mas aqui nós estamos sendo orientados para mais uma vez colocar isso em prática. Comunique com os seus irmãos as suas necessidades. Segue a hospitalidade. Hospitaleiros, sede hospitaleiras. Eu tenho muito prazer nisto. Eu realmente me sinto muito bem, muito à vontade, muito feliz em ser hospitaleiro. É uma coisa, para mim, muito prazerosa. Mas eu entendo aqueles que têm dificuldade. Tem pessoas que têm muita dificuldade de receber pessoas em sua casa, de abrir a porta da sua casa, de estar recebendo quem quer que seja, irmãos, parentes ou amigos. Mas aqui eu entendo que a hospitalidade, ela se coloca muito mais para os irmãos, para a família de Deus, e se estende, claro, a todos. Agora, é uma orientação de Deus. Então, eu entendo que aquele que tem dificuldade, como comunicar aos santos a necessidade, como se alegrar na esperança, como ser paciente na tribulação, como perseverar em oração, qualquer que seja a dificuldade para a prática dessa palavra, nós temos que recorrer ao nosso conselheiro, ao maravilhoso Senhor Jesus, e pedir a Ele: Senhor, transforma-me, para que isso flua na minha vida. Mas é pedir realmente de todo o coração, de toda a força. Senhor, concede-me esta bênção de eu poder viver isso tudo. Porque o meu desejo, e o seu também, meu irmão, minha irmã, é glorificar a Deus, é a glória dele. E quando nós colocamos isso em prática, ele está sendo glorificado. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Nós temos que ter, primeiro, a honestidade, né? De saber que, eventualmente, acabamos sem mesmo ter muita consciência, ou sem perceber, acabamos, vez ou outra, a até amaldiçoar. E eu preciso ter clareza disto. Toda vez que eu falo mal de alguém, na verdade, isso não está de acordo com ser a bênção, né? Abençoar uma pessoa. Então, é preciso que todos nós tenhamos total atenção em todos os pontos, especialmente neste, para que a gente realmente abençoe. Abençoe aqueles que nos perseguem, e aí ele diz de uma maneira ampla: abençoai e não amaldiçoeis. Então, primeiro, abençoe quem está te perseguindo. Se alguém
fala mal de você, faz alguma coisa que você sabe, abençoe ela. Ore pedindo ao Senhor que abençoe. "Oi, pastor, mas ó, não tem pra onde fugir, não há escape. O escape é entregar tudo isso ao Senhor para colocar isso em prática. E o Senhor vai dar graça para que tudo isso realmente esteja e há de fluir cada vez mais em nós. Aqui tem um ponto importante: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E eu vou dizer uma coisa a vocês, amados: isto é vivido de uma forma muito clara, muito intensa, muito objetiva, assertiva, quando nós estamos juntos, caminhando juntos, congregando 3 vezes por semana, nos reunimos, acabamos entrelaçando nossas vidas. Aí que nós temos, né, o comunicar com os santos as necessidades, aí que nós temos a alegria da esperança juntos, o cuidado, o ser fervoroso no espírito, servir ao Senhor, amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Tudo isso a gente coloca muito em prática, constantemente, perseverantemente, quando estamos sempre reunidos juntos, cultuando. Olha como é que é a importância do culto. E aí nós vamos nos alegrar. O irmão tá alegre, ele chega ali na hora do culto, tá alegre, ele conta o motivo da sua alegria, nós nos alegramos dele. Quando o irmão também está com problema, comunicando suas necessidades, ele está ali, nós também choramos juntos. Quantas vezes vivemos isso? O culto é um lugar onde isso se torna uma coisa muito tremenda. Quando eu não cultuo, quando eu estou de longe, quando eu estou, não quer dizer que você também não vá se alegrar com os que se alegram, mas você vai depender de um telefonema, de um post que você viu e vai se alegrar, mas não de uma coisa viva e prática ali no contato visual, no contato corpo a corpo. Eu acho que acho não, isso é muito mais evidentemente profundo, tá? É claro que aqueles que estão longe por não poderem estar junto, claro, mas eu digo daqueles que podem estar, mas não estão, então eles vão ter uma dificuldade maior de poder se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Muitas vezes a gente não fica nem sabendo. O irmão que não cultua, né, muito, a gente não fica nem sabendo que ele passou por isso, por aquilo. A gente não teve nem a oportunidade nem de se alegrar e nem de chorar com ele. Vamos para a próxima. Sede unânimes entre vós. Bom, agora aqui é um ponto que a gente tem que ter clareza de separar as coisas. Nós devemos ser unânimes em tudo o que a palavra diz. Não quer dizer que eu tenha que gostar da cor que você gosta. Entende? Não é unanimidade total. É unanimidade na palavra. Em eu e você termos o mesmo pensamento, o mesmo sentido e a unanimidade entre eu e você de saber que o que está escrito, eu e você nos rendemos aquilo. Se não até concordamos em algum ponto da palavra, isso não quer dizer que não sejamos unânimes nos princípios da doutrina do Senhor Jesus. No novo nascimento, através da nossa morte e da ressurreição de Jesus, na volta de Jesus e da nossa reunião com Ele, do pecado, da justiça e do juízo, pecado que entrou em Adão, todos esses pontos, eles são unânimes entre nós. Pode ser que você acredite que a ressurreição, que a grande tribulação a igreja não fará parte dela, e eu posso acreditar que iremos passar por ela. Bom, mas isso não nos faz sermos unânimes em todos os pontos fundamentais. Em assuntos menores, a gente pode até discordar sem perder o respeito, a alegria e o sentimento fraterno um pelo outro. É tão gostoso quando a gente pode pensar diferente até em certos pontos, mas tendo a mesma visão sobre os pontos primordiais da nossa caminhada. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai por todos, em todos e através de todos. Então, nisso concordamos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Nós estamos vendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, estamos entrando ali que aqueles que querem ficar ricos caem em laço em tentações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu entendo que aqui é uma advertência do próprio Deus para nós, dizendo: olha, Deus não é contra, nunca foi contra a riqueza, o dinheiro, o muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não é isso que vai nos diferenciar diante de Deus. Uma nova criatura pode ser rica financeiramente neste mundo, mas é preciso lembrar que aquele que recebe muito, também ele deve ter a responsabilidade sobre tudo que recebe. Um bom mordomo. Aí entramos até na questão da generosidade dentro do reino de Deus. Mas existe uma orientação aqui para a gente não ambicionar coisas altas. Eu sempre parto do princípio do seguinte: eu vejo que o Senhor, ele acrescenta, e aqui que eu queria compartilhar com vocês. Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Me permita ver aqui nas outras versões. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E vamos ver se a Bíblia Viva traz algo. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês todas essas coisas. Então ele está falando sobre o comer, o beber e o vestir. Tá? Perfeito.
Mas ele está aqui, entendo eu, colocando todas as coisas. Que Deus enriqueça cada um de nós na porção certa. Na porção certa. Porque nessa cobiça de ser rico, muitos se transpassaram. Porque aí o que acontece é que ninguém pode servir a dois senhores. Absolutamente ninguém. E um texto de Provérbios, ah, bom Rafael, ele que, uma primeira vez que ele falou isso para mim, eu vi isso. Provérbios 30, versículo 7. Duas coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Essa é a primeira coisa que o salmista pediu. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A segunda, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, da minha porção acostumada. Vamos ver se a revista atualizada fala. Dá-me o pão que me for necessário. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Ou a porção acostumada, a porção de costume. E você sabe por que que ele fala isso? Está aqui. Para que, porventura, estando farto, não te negues. E venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Você sabe que é plausível da gente raciocinar, né? Quando eu acabo tendo muita riqueza, existe uma tendência muito clara e muito objetiva e muito cruel de colocarmos a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação no dinheiro. Davi teve dois problemas sérios na Bíblia. O primeiro foi deitar com Batseba. O sangue não saiu da casa dele depois. Mas compreendo com aqueles e concordo com aqueles que colocam que o segundo erro foi muito pior. Foi quando ele contou o exército dele. O que significa quando Davi contou? Ele queria saber quantos homens que ele tinha, e aí sim ele teria um número na cabeça para poder calcular a vitória. Deus já tinha dado provas ao longo da história de que ele não precisa de nenhum ser humano para vencer qualquer batalha. E ali Davi errou. E aí eu entendo que faz muito sentido. Quando a gente começa a ter muito dinheiro, pode ser que o dinheiro nos tome. E aí a gente põe a confiança no dinheiro. Lembra daquele homem que teve que derrubar os celeiros que tinha? Ele disse: Alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga-te. E aí veio a questão. A morte veio e Deus falou: e agora? O que você vai fazer? Então é preciso ter a clareza das Escrituras para que a gente peça a Deus, Senhor. Então, que isso realmente seja a verdade em mim, nos meus irmãos e em todos nós. Que a gente deve, então, não ambicionar coisas altas, mas nos acomodar às humildes, e deixe que o Senhor te enriqueça na porção que Ele sabe que é para você. Se a porção que Ele vai te dar, ela vem também e virá com a capacidade administrativa para aquilo, para que você continue dando glórias a Deus e vivendo para a glória dele, ele generoso dentro do reino de Deus, louvado seja Deus. Agora, se buscar ambicionar coisas altas vai fazer com que você perca o foco e perca a clareza das Escrituras, então por isso que eu entendo aqui, não ambicione coisas altas, deixa o Senhor fazer. Vai trabalhar, eu também. Vou trabalhar e as coisas vão acontecendo. Eu não gosto de ficar falando muito. Cada um tem sua história, mas eu vou contar uma. Eu olho tudo isso e falo, Senhor, não fazia ideia de tudo isso. Amém. Que o Senhor me dê capacidade para administrar. E vamos administrando. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, tem muita orientação hoje, tem muita coisa aí na internet para você enriquecer, para você fazer, para você se tornar um milionário. Cuidado. Não seja sábio em vós mesmo. Mas busque aqui sempre a orientação. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, para que tudo isso flua de uma forma linda, de uma forma prazerosa, e que nos transforme para que a glória dele resplandeça em cada ação de cada um de nós. Beijo no coração, graça e paz. Boa semana!